Olá, ser extraordinário, tudo bem? Sou Delcione Bento e hoje eu quero passar para você uma aula completa, algo que Deus colocou no meu coração, que é a teoria da vida extraordinária. Mas por que fazer? Mas por que criar a teoria da vida extraordinária? Eu sou filho de um caso extraconjugal. Minha mãe passou a guarda minha para o meu pai quando eu tinha 11 meses de idade. Até os 17 anos eu passei por 7 lares diferentes. Aos 13 anos eu tive que fugir de casa por conta de agressões físicas e emocionais, mentais dos meus irmãos por parte de pai. E a minha vida foi muito conturbada. Quebrei 4 empresas quando ainda estava muito agarrado a prisões afetivas e crenças limitantes. E hoje, depois de ter ressignificado, o Senhor tem nos mudado a mentalidade e transformado a nossa forma de viver. E eu comecei uma nova empresa com R$ 150, colocando a caixa de bala do banco traseiro de um 2008. E o Senhor, desses pacotes de bala, me deu uma distribuidora de balas e doces, onde eu faço hoje 6 cidades aqui na região. E o carro melhorou um pouquinho, graças a Deus. Então o Senhor colocou no meu coração, para não falar para você da prosperidade, do dinheiro propriamente dito, mas Deus pediu para eu falar com você sobre a mudança de mentalidade, que vai fazer você ser uma pessoa próspera em todas as principais, eu costumo dizer que das 12 principais áreas da vida: lazer, espiritualidade, relacionamentos, profissionalismo, saúde e por aí vai. E então isso é ser uma pessoa próspera, estar alinhado nessas áreas, tá? E eu quero falar com você que isso está muito atrelado à sua mente, à mudança de mentalidade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já percebeu que a vida parece que te cobra mais do que ela devolve para você? Isso já passou na sua mente? Você já se sentiu assim como se seus sonhos fossem grandes demais para a realidade que você vive e você acredita até mesmo que nem merece ter tanto? Isso é crença de não merecimento. Isso é uma limitação mental que precisa ser quebrada na sua vida. É por isso que Deus colocou no meu coração e eu criei a teoria da vida extraordinária. Porque você trabalha, você ora, você jejuma, se esforça, mas a prosperidade ela parece um rio que corre ao seu lado e você não consegue tocar os pés na água. Isso faz sentido para você? É bom que faça. A pergunta que eu quero te fazer agora é: se Deus prometeu para os seus filhos que nada nos faltaria, se Deus prometeu que nada nos faltaria, por que tantas pessoas, tantos cristãos vivem em escassez, endividados, com contas atrasadas, cartão de crédito estourado? Dívidas intermináveis que levam a rompimento de relacionamentos, a término de casamento e assim por diante. É aqui que nós precisamos decifrar qual é a voz que nós estamos ouvindo na nossa mente. Pois a mente humana ela foi criada para ser o que? Uma fábrica da realidade, ou seja, nós pensamos e vivemos aquilo que nós pensamos. O que você acredita inevitavelmente vai mudar o mundo que você vive. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Isso significa que você não vive o que você deseja, você vive o que você pensa, você vive o que você tem medo. Mas eu quero levar você a viver aquilo que você sonha, transformando o seu sonho em realidade, com a renovação da sua mente, como Paulo disse em Romanos 12:2, tá bom? Eu sinto te dizer uma coisa, porém, não é a oração que forma a sua realidade,
É a sua mentalidade que sustenta a sua oração. Não é a oração que forma a sua mentalidade. É a sua mentalidade que sustenta a sua oração. E aí que entra a mudança de mentalidade. Isso significa que você não vive o que deseja, você vive o que pensa, tá? Então, vamos lá. O salmista ele já havia revelado no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Note que ele diz assim: nada me faltará, porque eu tenho... Note que ele não diz: nada me faltará porque eu tenho um bom salário, ou porque eu tenho amigos poderosos. Não é isso que ele diz. Ele declara na sua mente. Sua convicção é forte, sua confiança está em Deus como pastor, que é a base da sua provisão, que era a base da sua provisão. A mente de Davi ela estava alinhada com o reino celestial e por isso não havia falta, havia uma vida abundante. Quando você alinha sua mente com o reino dos céus, não tem escassez, tem prosperidade. Paulo dizia em Filipenses, capítulo 3, verso 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhe de novo as mesmas coisas. Não me é cansativo, porque para mim é segurança. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha que interessante. Paulo dizendo, olha, eu falo e falo e falo sobre mudança de mentalidade, sobre o reino dos céus. Isso para mim não é cansativo e é uma segurança para vocês. E essa aula, essa palavra, esse estudo, ele vem na sua vida para te trazer segurança, para te alinhar com o reino dos céus e para te aproximar do poder de Deus. Porque se a sua mente ela é de reino, você pode começar com nada e em pouco tempo ter construído uma vida abundante. Porque sua mente cria riqueza antes que suas mãos toquem nessa riqueza. Isso é uma visão positiva de futuro. É fé sem duvidar. Isso é visão positiva de futuro. É fé sem duvidar. Quando eu tinha mente de escassez, eu quebrei 4 empresas, como eu já disse, mas depois eu ressignifiquei, comecei a me libertar das prisões afetivas, que elas estavam acorrentando a minha alma, me aprisionando numa vida de escassez, certo? De fracassos e derrotas. Aí eu comecei uma empresa com R$ 150. Eu peguei uma caixa de bala e coloquei no banco traseiro do Uno 2008 e comecei a vender, certo? E o Senhor foi abençoando e foi prosperando. Hoje eu trabalho, distribuo balas e doces em 6 cidades aqui na minha região. Tem uma pequena distribuidora de balas e doces. Eu já não tenho mais o Uno 2008, já ficou no passado. Tá? Então aqui que está o segredo que até hoje ninguém te contou e eu vou te falar. Deus não te entrega o que você pede, Ele entrega o que a sua mente é capaz de conceber. É por isso que tantas orações parecem não ser respondidas. Você às vezes acha assim, mas o Senhor está demorando em responder. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 4, do verso 2 e 3. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 4 da sua epístola, no versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Você precisa alinhar a sua vida com o reino dos céus. Você precisa estabelecer princípios na sua vida. Você precisa criar uma conexão com o Pai Celestial. Você pede riqueza, mas a sua mente ainda é programada para... Você pede riqueza, mas a sua mente ainda é programada para pobreza.
Você ora pedindo portas abertas, mas você ora pedindo portas abertas, mas a sua mentalidade ainda enxerga barreiras, limites e só vê portas fechadas na sua frente. Você clama por liberdade, mas no fundo ainda acredita que é escravo do sistema. Deus, ele não negocia com palavras soltas e com quem não está alinhado com o reino ou tem uma fé pequena e inexplorada. Uma fé pequena e raquítica. Ele responde a mentalidades firmadas. Delcione, mas se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor faz obras grandiosas. Isso, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno? Sim. Mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e tiver uma mentalidade forte para pedir, crendo, não duvidando, o que o Senhor disse? Se você crer, fará obras ainda maiores do que as minhas. Qual que é a fé? Será que você não está mentindo para você mesmo? Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé, eu creio nas promessas de Deus. Quando Deus fala que vai te abençoar, você fala, olha a minha conta bancária, Senhor, como que o Senhor vai me abençoar? De onde vai vir a prosperidade na minha vida? Isso faz sentido para você? É bom que faça. O Salmo 1, olha o que fala o salmista escreveu no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, esse homem que está descrito no Salmo 1, ele medita, ele pensa, ele mentaliza a lei do Senhor de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, ele é regado com o líquido precioso da vida, que é a virtude e a presença de Deus. E tudo que faz prosperará. Veja que a chave é de ouro escondida. A prosperidade ela não começa com esforço físico, mas com oração, com meditação, com construção mental baseada na palavra de Deus. O homem próspero é aquele que se alimenta da visão do reino. E quem tem visão positiva de futuro tem a visão do reino. Mas você fica colocando a culpa no governo, fica colocando a culpa no esposo, na esposa, fica colocando a culpa na família que você veio, que é uma família pobre, uma família humilde. Você reclama da cidade onde você nasceu, da cor que você tem. Pelo amor de Deus, criatura, começa a mentalizar no reino, porque você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, é o arquiteto do universo, é o formador de todas as coisas, e Ele quer formar uma vida próspera na sua vida. Ele quer transformar a sua mentalidade, Ele quer te dar a condição de cumprir o propósito dEle na sua vida. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Porque a nossa mente ela precisa criar rios de abundância antes mesmo que o solo dê fruto. Myles Munroe chamava isso de mentalidade de governo. Ele dizia, enquanto você não mudar a sua mente, Deus não pode mudar a sua condição. Entendeu? Enquanto você não mudar a sua mente, Deus não vai mudar a sua condição. Então não fique culpando o Senhor, não fique culpando as promessas que ainda não se cumpriram. Olhe para você e diga, Senhor, eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso mudar a minha maneira de ser, agir e de viver. E você vai começar a provar e experimentar o extraordinário. Porque não é o diabo que segura a sua riqueza. São as prisões afetivas. São as crenças de não merecimento. Sua relação com as pessoas impede a sua ascensão. Aí quando você muda a sua mente, você define até onde Deus pode confiar as bênçãos nas suas mãos. Porque a mente é um depósito daquilo que o céu libera. Se você hoje pensa como empregado, vai viver como empregado. Se você pensa como vítima, vai experimentar o fardo de ser uma vítima. Mas se você pensar como rei, vai viver e vai reinar como rei. Porque no reino, a mente é o trono,
onde Deus assenta a prosperidade. Agora eu lhe pergunto, qual é o limite que a sua mente colocou sobre você? Ou você acredita que riqueza é só para alguns? Que prosperar é pecado? Que abundância e santidade não podem caminhar juntas? Se sua mente está acorrentada a essas mentiras, então entenda, você não está lutando contra a falta de oportunidades. Você está lutando contra a prisão da sua própria mentalidade. É por isso que Jesus muitas vezes começava seu ensino com a frase: arrependei-vos, porque ha chegado o reino de Deus. Arrependimento em grego significa metanoia, ou seja, mudança profunda de mentalidade. Ele não dizia chorem, ele dizia mudem a forma de pensar, porque a verdadeira conversão ela não acontece no altar, mas no pensamento e consequentemente nas atitudes. Então o Senhor quer fazer uma metanoia na sua vida, ou seja, uma mudança profunda de mentalidade. E a pergunta é, você está disposta a ter uma visão profunda de mentalidade? Deus, ele pode abrir as janelas do céu em forma de bênção sobre você. Mas se a sua mente não for capaz de sustentar isso, você vai desperdiçar, vai perder, vai sabotar, vai procrastinar e depois ainda vai culpar Deus pelos seus fracassos. Escuta uma coisa, Deus, ele não entrega milagres para quem não tem mentalidade para sustentá-los. E é aqui que começa a revelação que vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Se você entender isso, vai perceber que a vida que você vive hoje é simplesmente o reflexo daquilo que sua mente aceitou como possível. Não é feitiço, não é azar, não é perseguição espiritual, é programação mental. Isso faz sentido para você? É bom que faça. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, ou seja, esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, mudando a mentalidade, o pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a vontade de Deus, ela já é boa, ela já é perfeita, ela já é agradável, mas ela só se manifesta na vida de uma pessoa quando a mente dessa pessoa é renovada, é transformada, é modificada. Em outras palavras, Deus já tem riquezas preparadas para você. Mas a chave que abre esse cofre é a renovação da sua mentalidade, que vai fazer você entrar em ação. O que eu vou te dizer pode doer, mas é melhor eu te dar o tapa da verdade do que o beijo da mentira. Então preste atenção. A pobreza é um estado de mente e não da sua conta bancária. Você pode nascer pobre, mas se permanecer pobre na mente, nunca sairá desse lugar. Isso é forte porque explica porque tantas pessoas continuam presas nas dívidas. Mesmo frequentando igrejas, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo se sacrificando e mesmo se santificando. A fé delas não é sustentada por uma mentalidade de governo, mas por uma mentalidade de mendigo. Delcione, mendigo, isso. Pense, medite e analise o que eu vou te dizer agora. Deus não negocia com mendigos, ele não é um distribuidor de esmolas, ele é rei e ele tem prazer em formar outros reis. E o rei só entrega riqueza para quem tem mentalidade real. O rei só entrega riquezas para quem tem mentalidade real. Olha o que está escrito no Salmo 27, verso 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi tinha guerras, tinha inimigos, tinha perseguição, mas a mente dele não estava configurada no medo, e sim no domínio. A mente dele estava ligada a Deus, e é por isso que ele se tornou rei antes mesmo de governar Israel. Ele já governava a sua própria mentalidade antes de ser rei. Agora pense, quantas vezes você procrastina?
Quantas vezes você se sabota porque a sua mente não acredita naquilo que a sua própria boca declara, ou a sua mente não acredita naquilo que você ouve na igreja que você frequenta? Você diz, eu vou prosperar, mas dentro de você há uma crença de não merecimento que grita, isso é impossível para alguém como eu. Às vezes você declara, nada me faltará, mas quando você olha para a sua conta bancária, você sente medo e diz, Senhor, eu não sei como que eu vou pagar as minhas contas. Eu estou dizendo que nada me faltará, mas está faltando é tudo. Esse conflito entre a sua boca e a sua mente, ele neutraliza as suas orações. Ele amordaça a sua fé. Ele acorrenta as suas reações. Deus, ele não responde à sua boca. Deus responde à sua mente, porque ele conhece os pensamentos antes que as palavras cheguem à língua. Isso faz sentido para você? Deus disse, olha, eu não entendi. Salmo 139, verso 4, o que diz? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, antes de você falar, você pensa. Tudo que você tem hoje é fruto dos seus pensamentos que se tornaram ações. Tudo que você fala, primeiro você pensou. É por isso que tantas pessoas dizem que oram e não são atendidas. A mente delas desmente a oração que elas fazem, tentando fazer com que essa oração chegue ao céu. Isso faz sentido para você? É bom que faça. O que eu vou te falar agora pode cortar as suas amarras emocionais como uma espada. Você nunca, preste atenção, você nunca pode viver além daquilo que sua mente acredita ser possível. Você nunca será capaz de viver além daquilo que a sua mente acredita ser possível. Isso significa que você pode até sonhar alto, mas se sua mentalidade estiver baixa, seus pés nunca sairão do chão. Você pode até sonhar em voar, mas se a sua mentalidade estiver baixa, se você estiver preso, acorrentado a crenças de não merecimento, seus pés jamais sairão do chão. Por outro lado, se a sua mente for alinhada ao reino, não importa quantas vezes você caia, você sempre encontrará um caminho de crescimento, porque sua mente já tem um mapa da abundância. Pensamentos conduzem a sentimentos que geram ação, e a ação produz resultados. Pensamentos conduzem a sentimentos que geram ação, e a ação produz resultados. Isso faz sentido para você? É bom que faça, glória a Deus! Eu estou muito feliz de passar para você parte da teoria da vida extraordinária. A aula está ficando um pouco extensa, mas é bom para você, para o seu crescimento espiritual. Envie essa aula para quem você ama, convide uma pessoa para assistir esse vídeo, porque o diabo, ele sabe das artimanhas, daquilo que ele precisa fazer para continuar te acorrentando. Ele não precisa roubar o seu dinheiro, não, o diabo não precisa roubar o seu dinheiro. Ele só precisa roubar a sua mentalidade. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o Deus, com D minúsculo, o Deus dessa era, ou seja, desse tempo que você está vivendo, cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, aqueles que não são crentes, ou seja, que não creem, tá? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o Evangelho de Cristo, o que ele diz? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Já o mal veio para matar, roubar e destruir. Isso faz sentido para você? É bom que faça. Não seja um descrente estando dentro da igreja. Não seja um descrente orando 2, 3 vezes por dia. Seja um crente fiel e verdadeiro, mudando a sua mentalidade, crendo de coração e de alma no poder e no agir de Deus, para que haja uma verdadeira transformação na sua vida. Cristo, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pobreza, miséria, escassez, dívida é trevas.
É algo que vem no seu caminho para te fazer tropeçar, cair, andar a esmo, feito uma barata tonta. Você percebe? O ataque do maligno não é contra o seu bolso, é contra a sua mente. Se o inimigo mantiver a sua mentalidade numa prisão afetiva, ele não precisa se preocupar com a sua oração, porque ela não vai tocar o céu, ela vai ficar debaixo do telhado. Você pode orar todos os dias, nada vai mudar, porque se a sua mente é uma prisão que tranca a resposta, como que haverá mudanças? Você precisa sair dessa prisão afetiva. Você precisa quebrar essas correntes, essas amarras que estão na sua mentalidade, que acha que benção e salvação não podem caminhar juntas, que prosperidade e santidade não podem caminhar juntas. Imagine uma chave de ouro nas mãos de um mendigo. Agora você vai entender a questão do mendigo. Imagina uma chave de ouro nas mãos de um mendigo. Ele não sabe usá-la. Por quê? Porque ele não entende o valor daquela chave de ouro. Ele não acredita que tem direito a uma porta de um palácio. A abrir a porta desse palácio. Ele vai continuar aonde? Na sarjeta, mesmo tendo nas mãos uma chave de ouro. Assim é quem carrega as promessas divinas, mas tem uma mentalidade de escassez, mas carrega promessas divinas, mas não acredita que pode ser próspero e que sendo próspero poderá ir para o céu. A promessa, ela não muda nada até que a sua mente seja transformada. Davi, ele foi ungido rei e voltou para o pasto para continuar pastoreando as ovelhas. Era ali que Deus queria mudar a mentalidade dele, fortalecer a sua mente e moldar o seu caráter espiritual. Talvez seja exatamente assim que você esteja hoje, com uma chave de ouro nas mãos, mas ainda sentado na sarjeta da vida, com uma mente de mendigo espiritual. Por isso essa mensagem não é apenas uma aula, é um chamado para você levantar-se. O Espírito Santo está te dizendo agora, eu já te entreguei a chave da sua vitória. Agora mude a sua mente para abrir a porta da prosperidade na sua vida. Entenda, a riqueza não começa no banco, ela começa no seu pensamento. Antes de Davi segurar a coroa, ele já se sentia, ele já se via rei, quando estava mesmo ali cuidando das ovelhas. Antes de José governar o Egito, ele já sonhava com a sua posição de autoridade. Antes de Abraão se tornar pai de nações, Deus o levou para olhar as estrelas e mudar a sua mentalidade. Deus sempre trabalha primeiro na mente, para depois trabalhar na realidade que te cerca. E é por isso que você está ouvindo isso hoje, porque chegou a hora da sua mente ser reposicionada para você abraçar a riqueza espiritual e material que Deus tem para entregar na sua mão. Isso faz sentido para você? Seja um mensageiro de boas novas, mande esse vídeo, essa aula, para outras pessoas, para pessoas que você ama, que você considera e quer que tenha uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas. Se você quer mais conteúdo como esse, me siga, comente aqui embaixo qual foi a mudança de chave, qual foi a mudança de mentalidade na sua vida. O que você aprendeu hoje com essa aula? A paz de Deus. Até mais e boa sorte.